Bem-vindos. Esta é uma palestra muito interessante. Nós vamos falar sobre antes da vida e depois da morte. O que é que nós fazemos antes de encarnarmos ou reencarnarmos e o que é que vamos fazer a seguir? O que eu estou aqui a passar é para que tu tenhas uma ideia geral do que se passa antes e depois. Não existem certezas, é simplesmente a minha experiência e o meu conhecimento que eu vou tentar passar para ti de uma forma clara e objetiva. Pois bem, existe a roda de Sansara, em que cada ser humano encarna e desencarna várias e diversas vezes, as vezes que forem necessárias para que o espírito aprenda a se autoconhecer e que, por sua própria vontade, siga o caminho da luz. É um despertar. Todos nós, eu, tu, toda a gente neste planeta, seja nesta encarnação ou nas próximas, seja noutro planeta, nós de alguma forma nós iremos despertar. Vamos ascensionar. Já ouviste essa palavra? Vamos iluminar-nos. O que é isso? É tornar-nos conscientes de quem nós realmente somos. Perceber de onde é que nós viemos e para onde nós vamos. Isso é o principal objetivo da alma. Por isso é que nós descemos à matéria para vivenciar experiências. Dito isto, o que é que nós fazemos antes e depois da morte? Vou-te explicar em três tipos: umbral, penumbral e cidades de luz, ou seja, as cidades astrais, que se chama de luz, ou seja, umbral, pré-umbral e luz. Nós todos estamos familiarizados com o umbral, que é de onde a maior parte das pessoas vem e para onde a maior parte das pessoas vão. Depois temos o pré-umbral, que é as cidades de luz, assim como a cidade do nosso lar, qualquer aventura que nós ouvimos ou lemos de algum livro de Chico Xavier, da Elizabeth, todos eles falam no Pai Umbral. É até aí que vão, até este momento. Que é onde os espíritos já são bonzinhos, em que os espíritos começam a despertar para quem são, mas ainda continuam com demasiados desafios. E possivelmente, e maioritariamente, vão ter que encarnar normalmente e novamente. Depois temos as cidades de luz, que aí já não é para muitos, onde já existe uma segunda morte para que uma pessoa continue o nosso caminho. Mas para já quero-me focar em ti e em mim, no ser humano. Repara, como é que tu vais saber se tu vais para o umbral, para o pé no umbral, ou para as cidades de luz, que é os ascensionados? Como é que tu sabes isso? Já te perguntaste? Ora bem, umbral significa escuridão. Ou seja, escuridão de quê? De escuro, não haver sol? Não, lá também há sol, lá também há frio. Lá é exatamente igual aqui. Ou, digamos, aqui é um reflexo de lá. É simplesmente estamos a falar de escuridão umbralina, de espírito. Ou seja, eu não saber quem realmente eu sou. Quando eu não sei quem eu sou e me agarro às cinco dimensões, onde eu acredito que a vida material é tudo o que existe, onde eu me agarro ao poder, às coisas bem materiais, às relações, eu não tenho uma percepção de quem realmente eu sou. Ou seja, eu quando desencarno, eu vou continuar à procura de poder, vou continuar à procura das coisas, dos bens materiais que eu andei aqui a viver e que tanto acreditava. Isso faz-te uma pessoa má? Não, faz-te uma pessoa ignorante, certo? Agora, como é que nós vamos conseguir aqui discernir entre o umbral e o pé-umbral? Repara, se nós todos ficarmos no mesmo tacho, pessoas que são corruptas, pessoas que matam, pessoas que violam, pessoas que não têm escrúpulos, essas pessoas quando desencarnarem vão para o umbral. Dentro do umbral depois temos diversos sítios, mas não é sobre isso que nós estamos aqui a falar. Vamos falar no geral umbral. Essas pessoas vão para um sítio umbralino, certo? E tu, que até és uma pessoa boa, apesar de não saberes quem tu és, tens alguns vícios, tens algumas questões, alguns stresses,
será que vais para o mesmo sítio que eles? Será? Claro que não. Porque repara, essas pessoas são mesmo densas. São pessoas mesmo densas. Logo eles têm que ir para um umbral. Tu certamente, como eu, como a maior parte das pessoas que começam a despertar, começam a ter uma vivência mais do outro lado, a quererem conhecer-se, a perceber que a vida não é só material, que não é só trabalhar e pagar contas. Essas pessoas começam-se a desenvolver. Ainda não estão numa expansão, mas já começam a perceber e a determinar que a vida não é só isto. Essas pessoas são incapazes de roubar, de matar, de enganar, são incapazes de violar. Ou seja, achas que vais ficar na mesma vibração que essas pessoas? Porque repara, do outro lado, tudo é vibração. Se tudo é vibração, tu vais vibrar uma coisa e vais para um sítio onde vibras exatamente igual. O que eu quero aqui tirar-vos é o medo das pessoas que têm. Ai, vou para um umbral, estou-me a portar mal, vou para um umbral. Calma. O umbral é para aquelas pessoas que têm mesmo um karma muito pesado. Aqueles espíritos que têm que ficar presos, de uma certa forma, porque senão vão prejudicar a vida dos outros. E dentro do umbral temos várias, como falámos, várias elevações, várias vibrações. E aí sim vai-se discernindo. Existem muitos espíritos umbralinos que andam aqui no meio de nós e que simplesmente eles querem se agarrar para o vício, para beber, para ir ver o futebol, para fazer sexo. Essas pessoas estão no umbral, mas estão num nível não tão inferior como o outro. Mas não deixa de ser de umbral. Agora quero que tu foques num sítio pré-umbral, que é os postos de socorro, é os hospitais de cura, é o nosso lar, como nós já vimos nos filmes, já vimos no livro. São locais onde os espíritos já têm uma liberdade, já têm um pouco de amor e luz. À sua volta, os mentores e as pessoas que lá vivem já têm uma certa consciência de quem são, onde essas pessoas já começaram o seu caminho espiritual, para quem elas verdadeiramente são. Mas tu deves perguntar, mas eu vi o filme do nosso lar e tudo, e a pessoa teve no umbral, depois é que foi para lá, ela continuava a não aceitar. Temos lá pessoas que querem voltar para a Terra, não se conseguem largar da família. Sim, mas são boas pessoas, simplesmente são pessoas que são agarradas a uma mente limitada, mas são boas pessoas. Certo? Existem pessoas que não são espirituais, mas que ajudam a maioria das pessoas à sua volta. Isso não quer dizer que não sejam boas pessoas, só por não perceberem que são um espírito. Não. Todas essas pessoas têm uma boa vibração, vão para o nosso lado. Vão ter cuidados, vão começar a aprender a olhar para dentro, a compreender verdadeiramente quem elas são. E é isso que o Pai Numeral é. É para o sítio que certamente eu, tu, podemos ir. Porque são espíritos que já não estão tão agarrados à matéria, são espíritos que já estão mais virados para a conexão interna e que acima de tudo percebem que todos somos um e todos servimos à luz. Todos somos amor. E como tal, essas vibrações não se podem ligar com o umbral. Mas eu quero que tu percebas uma coisa essencial, que é ter defeitos, errar, magoar, não te vai enviar para o umbral. Porque no fundo tens que perceber se tu és boa pessoa. Porque não haja dúvidas disso. Não é por tu discutires com o teu marido, não é por tu estressares com os teus filhos, por tu dizeres coisas injustas, que tu vais para o umbral. Tu vais para o umbral se fores um espírito denso em que calca tudo e todos, não entende que existe algo maior, não consegue entender que o irmão é um espírito e que rouba, engana, mata, estrupa. Isso tudo não pode ficar na mesma vibração. Compreendes? Só que também vais compreender que no pé umbral também existe de tudo. Vai haver pessoas que já estão espiritualmente bem evoluídas, mas vai haver outros que estão a começar os seus passos. Lá está. Existe uma hierarquia lá dentro, uma vibração. Tu precisas chegar, por exemplo, ao nível 5 de vibração para entrar numa cidade astral. Mas dentro da cidade astral, até ir para a hierarquia da luz,
tens até o 10, certo? Ou seja, tu podes ter espíritos 5, 6, 7, 8, 9, 10, tudo no mesmo sítio, mas em vibrações diferentes. A aprendizagem diferente. Só um momento. Tenma! Era o meu cão que estava aqui muito atento. Ou seja, tu precisas de compreender que quando tu inicias o teu caminho, esses espíritos vão para as cidades de luz. Tu vais ter mais capacidade lá para aprender. Vais ter universidade. Vais ter como ajudar os outros. Vais ter mais facilidade de compreender, se tu quiseres, como funciona o universo, como é que funciona a tua encarnação, o que é que realmente tu fizeste até agora. Ou seja, tu vais aprender diversas coisas que nem nos passa pela cabeça. São sítios maravilhosos. Depois temos as cidades acima de luz. Dessas aí pouco se sabe. Simplesmente sabes que nós estamos aqui encarnados, tu perdes o corpo físico, fica o corpo espiritual. E depois tens que perder o corpo espiritual, que também é uma carcaça de tua alma. Para ir para cidades de luz, tens que perder também o corpo espiritual, para que consigas dar o salto. Já são espíritos que não têm karma a resgatar, porque isto depois vai diferir entre se tu vais reencarnar ou se tu não vais reencarnar. Miguel, eu percebo perfeitamente quem eu sou, eu começo a compreender o que é que eu vim aqui fazer, estudo para mim, mas não resgato aquilo que eu vim resgatar. Se eu desencarnar neste momento, eu vou ter que reencarnar? Possivelmente sim. Não porque tu sejas um espírito denso que tenha que reencarnar, mas sim porque tu ainda não pagaste aquilo que tens que pagar. Ainda não resgataste. Entendes? A maior parte de nós vai ascensionar do outro lado, porque é mais fácil nós nas cidades astrais ascensionarmos. Mas, para que isso aconteça, nós temos que ter um certo nível de consciência, de amor dentro de nós. Se tu não queres ficar nas zonas fracas e baixas, começa a olhar para dentro. Começa a compreender verdadeiramente quem tu és. Tens que perceber que tudo o que acontece na tua vida é uma experiência em que tu já tiveste diversas experiências que te trouxeram a este momento. Que tu necessitas de despertar para quem tu és, para continuares o teu crescimento e a tua cura. Porque foi isso que nós viemos aqui fazer, não concordas? O propósito da vida é viver. Mas se eu não estiver saudável mentalmente, se eu não estiver consciente de quem eu sou, se eu não seguir o fluxo natural da vida, encontrar o propósito vai ser difícil. Vai ser difícil eu acreditar que o propósito da vida é viver, certo? Mas tu, quando começas a compreender isso e a desacelerar e a perceber o importante é os laços internos que tu crias, a maneira como tu vibras, as emoções que tu tens, tu vais compreender que o mundo material vai ser uma consequência daquilo que tu estás a trabalhar. E isso é crescimento. Isso é expansão de consciência. Agora, se continuas agarrado à matéria, agarrado aos bens materiais, onde tu só queres é obter a casa, carro, só queres obter poder, queres ficar bilionário, isso tem algum erro? Não. Tem algum mal? Não. A partir do momento em que tu sabes quem tu és, em que isso vai ser uma consequência do teu fluxo. Até porque nós, para ter uma vida espiritual consciente, uma vida espiritual que traga verdadeiramente aquilo tudo que nós queremos, neste momento, neste planeta, nós necessitamos de dinheiro. Tu queres comprar um curso, precisas de dinheiro. Tu queres viajar, precisas de dinheiro. Tu queres parar uns tempos para refletir e ir para um sítio, tu precisas de dinheiro. Ou seja, o dinheiro é uma energia, é um fluxo que todos nós estamos a aprender a lidar com ele. E um espiritualista, para estar bem equilibrado, esse fluxo tem que ser constante na vida dele. Por isso há sempre muito a aprender. Desta forma, tu consegues viver uma vida. Agora, quando tu estás agarrado, como te falei, aos bens materiais, ao status, ao poder, ao que o outro pensa, quando tu ficas preso na opinião do outro, onde tu não és livre para expressar-te, é natural que tu vais ficar no umbral. Vai ser muito difícil tu dar o salto. Porque repara, tu és uma pessoa que adora beber. E não estou a dizer beber 2, 3 copos.
Não, beber mesmo de enfrascar, todos os fins de semana beber, fumar, para a noite, ir para sítios densos. Tu és uma pessoa que gosta muito de comer, comer, viciada em comer, ganhas peso extra facilmente. És uma pessoa que não liga nada a exercício, por exemplo. És uma pessoa que está sempre a criticar e a julgar o outro. O que é que vai acontecer quando tu desencarnares? Tu vais ficar nessa vibração. Ou seja, tu vais te dar com que tipo de espírito? Espíritos assim. Agora imagina que por algum milagre pegavam em ti e levavam para uma cidade astral. Bom, pode acontecer. Mas tu ias estar em conexão com quem? Se lá as pessoas não julgam, não criticam, não têm vícios. As pessoas olham para dentro, as pessoas querem crescimento, querem estudar, querem aprender. Não ia ser compatível. Por isso é que acontece que muitos espíritos lá, quando voltam para essas cidades, eles demoram tempo a adaptar-se porque ainda querem vir para o mundo terreno, porque têm aqui família, têm bens e tentam, insistem em vir para aqui. E acabam por vir, porque são puxados. Estás a compreender? Se eu sou uma pessoa que gosto mais de estar na natureza, adoro estar em silêncio, aprender coisas novas, tenho imenso prazer em meditar, em ler um bom livro, em observar a chuva, caminhar, adoro animais. Quando eu desencarnar, tu achas que eu vou para onde? Um sítio que tenha essa vibração. Não vou para o meio do futebol, não vou para o meio das pessoas a fazer sexo num hotel, para o meio das pessoas que são agarradas na comida nos restaurantes, estão sempre a comer. Eu não vou, não tenho intuito eu ir para ver dessas pessoas sugar a energia delas. Porque não é isso que eu vivo. Estás a compreender como umbral, bem, umbral, luz, tem tudo mais a ver com a maneira como tu te sentes. O caminho para tu perceberes se estás aí no caminho certo é olhares para dentro e perceberes como tu te sentes. O que é que tu estás a vibrar neste momento. O que tu estás a vibrar neste momento vai-te ditar a maneira como tu és. Andas muito angustiado, andas magoado, frustrado. Isso podem ser coisas boas ou más. Pode ser o teu espírito a chamar-te a atenção de algo, ou a tua vida levou um ciclo que é sempre repetitivo e parece que é sempre o mesmo e nada acontece. Tu tens que ser a pessoa que se observa, a pessoa que vai olhar, que vai julgar, que vai criticar de uma forma desapegada a ti mesmo. Tens que ser o professor, tens que ser o aluno, tens que ser a pura vontade. Porque é a tua vida. Já reparaste que tu não podes, ninguém pode fazer a tua vida por ti. Porque ela é única. Ao invés de nos agarrarmos ao céu ou ao inferno, onde se vou para o umbral, se vou para as cidades astrais, vou fazer isto porque isto é o bem. Ai, mas eu não vou fazer aquilo porque aquilo é mau. Não. Imagina, tu não fazes o mal, mas sentires o mal aqui dentro, vai dar ao mesmo. Tu fazes o bem, mas estares a querer fazer o mal, ou aquilo não ter uma ligação contigo, não vai fazer nada. Aceita a tua vibração. Aceita o que o teu coração te está a dizer neste momento para que possas mudá-lo. Tudo se resume a isso. E lembra-te, há de infinito. Não existe vida, não existe morte. Existe um ciclo de experiências que a alma vivencia. Podes estar na primeira encarnação neste planeta. Podes ter vindo de outros planetas. Podes ir para outros a seguir desta encarnação. Ninguém sabe. Agora, uma coisa que tu sabes é o que é que tu podes fazer neste momento por ti. Como é que tu queres fazer na tua vida? Queres seguir o caminho da luz ou queres seguir o caminho das trevas? E aqui não estou a falar nada de religião, estou a falar caminho da luz, autoconhecimento, amor próprio, desenvolvimento da tua espiritualidade. Caminho das trevas. Agarraste ao que toda a gente à tua volta agarra-se. Dinheiro, poder, prestígio, fama. O que é que tu queres para ti? O que tu estás a fazer tem significado? Esta parte é muito importante. Miguel, como é que eu vou compreender se o que eu estou a fazer realmente é o caminho? É muito simples.
O que tu estás a fazer neste momento preenche-te? É algo que preenche o teu coração? O que tu estás a fazer neste momento tem significado para ti? Tu fazes de forma alegre? É que se tu fazes isso dessa forma, o que é que vai acontecer? Vai fluir essa alegria. Para quem? Para com o outro. Para com o planeta. Faz aquilo que tem significado para ti. Isso vai-te mostrar a maneira como tu estás a vibrar. Por isso deixa de ter medo do umbral. Se vais para lá, se vais para o pé no umbral, isso não interessa. O que interessa é o que tu vais fazer neste momento com a tua vida. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários e bom estudo.